Jesus. Amados, vamos abrir nossas Bíblias para recebermos a porção da palavra que o Senhor tem para nós nesse fim de tarde. Daqui a pouco já começa a anoitecer. Amém? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, 2 versículos. O versículo 13 e o versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14, vamos juntos ler? Vamos lá? Está aqui, olha, só acompanhar. Amém? Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra? Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e eterno Pai, eu peço que neste momento, Tu que conheces as reais necessidades de cada pessoa querida que aqui está, envia a Tua palavra agora, a fim de que por ela sejamos renovados, fortalecidos, edificados, restaurados, exortados e consolados, que esta palavra produza cura, transformação, libertação, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando Paulo vai escrever à igreja em Filipos, precisamente esse capítulo, o capítulo 3, ele dá aqui a primeira recomendação, que é exortando a igreja a se guardar, a igreja estar atenta com relação a maus obreiros, falsos profetas, e depois ele também fala com a igreja da importância de cultivar os frutos do Espírito. E Paulo então, quando chega aqui, a partir do versículo 12, ele começa a dar o seu exemplo naquilo que ele se movia. E ele, com muita propriedade, fala isso, porque desde que ele se converteu, após ter um encontro real com Jesus, ele passou a viver muitas lutas, adversidades, perseguições, rejeições, decepção com pessoas. Paulo começou, é como se ao aceitar Jesus, tudo que ele havia construído fosse desmoronando. A começar por sua família, a começar dentro da sua família, porque a sua esposa não aceita o fato dele ter se convertido ao cristianismo e o abandona. Sim, Paulo foi casado, porque para ter a posição que ele tinha na religião do judaísmo, que ele defendia antes de ter tido o encontro com Jesus, com unhas e dentes, ele fazia parte do Sinédrio.
E esse colegiado de alto escalão dentro do judaísmo não podia ter nenhum membro que não fosse casado. E Paulo, além de fazer parte do Sinédrio, ele tinha cartas que foi dada a ele de autoridade para ir em cidade, em aldeias e regiões, para destruir a seita dos cristãos, chamados cristãos. Então, ele enfrenta, ao ter um encontro real com Jesus, essa situação, ou seja, abandono. Depois, ao ser inserido na igreja, ele passa a enfrentar o que ele jamais imaginava entre os irmãos: desconfiança. Ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Sabe como os irmãos na igreja via ele? Como um infiltrado. Esse camarada é um espião, ele já mandou matar alguns cristãos, ele já mandou prender outros, e ele também já mandou confiscar bens de outros. Então, a presença dele no meio dos irmãos gerava desconfiança. Ou seja, mais uma vez, aqueles irmãos que era para estar emanados na fé, aqueles que pregavam o evangelho de transformação, começa a desacreditar que esse evangelho de transformação transformou a vida de Paulo. Então ele enfrenta agora essa situação. E o que ele faz? Ele se afasta por um tempo. Ele vive isoladamente por um tempo, onde ele se dedica a fazer tendas. E como vendedor de tendas, ele vai anunciando Jesus. Ele vai pregando o evangelho e ele vai ganhando almas para Cristo. E aí, Deus usa Barnabé para poder ir atrás dele e começar a caminhar com ele e começar a mostrar a todos que aquele homem era um homem cheio do Espírito de Deus. Então Paulo, ele vivenciou muitas coisas, e ele dedica praticamente um capítulo quase que inteiro em Coríntios para falar sobre isso, de tudo que ele enfrentou, de tudo que ele viveu, de todas as experiências amargas, difíceis, que ele havia vivenciado. Mas quando nós nos deparamos com esse texto, ele nos dá uma lição extraordinária. Primeiro, olha o que ele diz: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, porque ainda não alcancei o meu objetivo. Eu estou caminhando nele, mas ainda não alcancei. E aí ele prossegue dizendo: mas uma coisa faço. Ele identifica algo que não é bom, que não é produtivo, que não leva a gente a nada, que não contribui para nada. Ele diz aqui: olha, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Na verdade, ainda ele não alcançou quando ele disse essas palavras. Ele está caminhando, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Você pode glorificar a Deus? Ele identifica que o passado dele não contribuía para nada. Aliás, há um texto em Romanos que ele diz o seguinte: ele chama
o passado dele de esterco. Percebe? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, não serve mais para nada. O que ficou para trás, ficou. Eu faço o seguinte agora, eu não alcancei ainda o meu objetivo. Então, eu identifico aquilo que pode atrapalhar. O que pode me atrapalhar? O meu passado. Então, eu deixo para trás aquilo que ficou lá atrás. E o que eu faço agora é, eu caminho para as coisas que estão adiante de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu esqueço daquilo que ficou para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Então, Paulo percebe o seguinte: o meu passado não vai voltar mais. O seu vai? Seu passado vai voltar mais? Não volta. Não volta. Não volta mais. A flecha lançada. Tem 3 coisas além do passado que não volta mais. A flecha lançada. As palavras que saem da sua boca. Não dá para você sair correndo atrás dela. Ela não vai voltar mais. Você já falou. E águas que movem moinho, uma vez que ela passa, ela não volta mais, ela não vai mover mais nada. Então, por que você insiste em permitir que o teu passado fica te ferindo, te machucando? Você já viu a criança quando ela cai, se machuca, rala o joelho ou o braço? E aí começa a nascer a casquinha. Aquela casca sobre a ferida, ela não pode ser removida. Mas a criança vai lá e... Aí a criança adulta também vai lá e fica. O que acontece? Sangra de novo. E muitas das vezes, há pessoas que pegam o passado e fica. E fica. Só vai sangrar mais, só vai doer mais, só vai frustrar mais. Mas olha o conselho de Deus para você hoje aqui, através da experiência de Paulo. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, aleluia. Ele estava convicto de que servir a Jesus tem recompensa. Ele estava convicto de tudo que ele estava vivendo no relacionamento com Jesus, ele estava ganhando. Você já parou para pensar que Paulo nunca faltou nada para ele? Não tem um apóstolo que tenha viajado tanto quanto ele. Não tem. Praticamente ele conheceu o mundo inteiro da sua época. Viajar é caro ou é barato, gente? É caro. E esse homem, ele viajou o mundo inteiro da sua época. Ele foi chamado apóstolo dos gentios. Nós não encontramos nenhum texto onde Paulo falou que ele não teve nada. Deus sempre proveu, Deus sempre cuidou. Ele passou alguns momentos de privações, mas essa privação, quando ele fala que ele passou, foi quando ele iniciou o ministério dele, que ninguém queria saber dele, ninguém acreditava na conversão dele, que ele teve que vender tenda. Aí ele passou aperto mesmo, estava tudo muito
ocorrido, família abandonou, esposa abandonou, as coisas estavam muito recentes, ele passou dificuldade, mas mesmo assim Deus cuidou dele. Mas quando ele se torna um grande apóstolo, nunca faltou nada para ele. Quando ele precisava viajar, Deus proviu recursos para ele viajar. Teve uma vez que ele quis ir para uma região, para Betínia, ele quis ir para aquela região, e o Espírito Santo falou para ele: não, você não vai, fica aí. Ele não entendeu, mas obedeceu. Aí à noite ele teve uma revelação, ele viu numa visão uns varões chamando ele, dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajuda, aleluia. Nunca faltou provisão para ele, nunca faltou. Deus sempre cuidou. Sempre cuidou. Então ele sabia que servir ao Senhor tem uma recompensa. Por isso que ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Vamos dizer juntos isso aqui? Prossigo. Mais uma vez, prossigo. Prossigo. Quais são os seus objetivos? Agora, se volta em você, se volta para você. Paulo estava falando dele aqui, agora vamos falar de mim, vamos falar de você. Ele decide: olha, o passado vai ficar no passado, eu vou agora caminhar para aquilo que está diante de mim. Eu tenho meus objetivos. Quais são os seus? Paulo sabia que a caminhada dele com Cristo iria resultar em recompensa, iria resultar em galardão, iria resultar em bênção. Então, qual é o seu objetivo? Entenda que se Jesus é o teu guia, você tem a garantia de que o seu destino, de que o seu amanhã é um amanhã, não é de incerteza, de frustração, é um amanhã de vitória, é um amanhã de bênção. Por isso que ele diz: eu prossigo para o alvo, para, olha aqui, o prêmio, olha aqui, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nesse momento e levar você a compreender que o Senhor tem um propósito, um plano na tua vida. O Senhor quer que você saia aí do ostracismo, da inércia, e comece a caminhar para aquilo que Ele tem para você. Deus tem para você. Deus tem. E Ele é que faz acontecer. O que é que você tem que fazer? Não pode ficar parado. Paulo diz o seguinte: ó, eu não estou parado, eu não alcancei ainda. Não, uma coisa eu faço, esqueço, lá atrás não tem mais jeito, ficou para trás. Agora eu vou avançar, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou andar, eu vou avançar. Tudo que vier às minhas mãos eu vou fazer, aleluia, em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que o servem. Então você tem que ter em mente isso. Você não pode vir a esta casa de oração como se fosse um religioso que vai a uma missa para cumprir tabela. Não, aqui é diferente. Você decidiu caminhar com Cristo, e essa caminhada com Cristo é diferente. Você tem que vir a esta casa de oração com disposição, ânimo em dar a Ele o seu culto, prestar a Ele a sua adoração. Porque
porque você é adorador. Você não pode vir aqui também interessado em alguém. Não. Você também não pode vir empurrado por alguém. Não. Você tem que ter em mente que você teve um encontro com Cristo. Então se mova em Cristo. Ele tem plano na tua vida. Ele tem projeto com você. É isso que você precisa ter em mente, senão nada acontece. E aí perde o prazer de servir a Deus, perde o prazer de estar na presença de Deus. Paulo, ele diz: eu estou prosseguindo, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu tenho. Tudo tem que ter objetivo na vida, gente. Ninguém faz uma faculdade. Por que você está fazendo faculdade? Eu estou fazendo por fazer. Ninguém faz isso. Não. Tudo tem que ter um objetivo. Compreenda isso. Pegue essa palavra e deixe ela trabalhar no teu interior. Aleluia. Deixa ela trabalhar. Porque o dono da bênção está do teu lado. Ele está com você. Tudo que você precisa, Ele tem para te dar. Tudo. O que você vai fazer? Ficar preso ao passado? Chorando leite derramado? Não. Alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. Jesus está comigo. E eu vou caminhar. Se Jesus está com você, é garantida a vitória. É garantido que você vai conquistar. É garantido que você vai vencer. É garantido que você vai triunfar. É garantido que você vai ser abençoado naquilo que está no teu coração, que papai conhece. E Ele então vai fazer acontecer. Amém? Quantos entenderam o que o Espírito Santo falou? Então vamos orar diante desta palavra. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que não volta atrás vazia. Esta palavra, ela prospera no propósito pelo qual o Senhor a libera. E eu quero apresentar cada pessoa querida que aqui está. O fantasma do passado está rondando, perturbando, querendo tirar a paz, a alegria, querendo frustrar, Senhor, sonhos, projetos, querendo engessar, mas há poder no teu sangue, Jesus. Porque o nosso passado, o Senhor lá na cruz do Calvário, levou o Senhor tudo que estava nele, de experiências frustradas, de pecados e de erros, o Senhor levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão Fábio, eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa semana foi uma semana que os seus pensamentos ficaram em torno do teu passado, de muita coisa que aconteceu. E quando eu estava aqui falando sobre a ferida, o Espírito Santo mandou eu dizer essa palavra para você. Fique tranquilo. Você nunca deixou de fazer a sua parte como um pai. Nunca. Fique em paz. Porque Deus
manda te dizer que o teu advogado nessa situação chama-se Jesus Cristo. E Ele está com esta causa nas mãos dEle. Fique tranquilo, porque Deus já preparou um banquete de vitória para a sua vida. Você pode adorar a Deus por isso? Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, amém? Se você quiser vir aqui diante do altar, e no altar trazer aquilo que possa estar sendo um embaraço, como Paulo diz, né? Essa bagagem é desnecessária. Quem aqui já teve a experiência de sair para fazer uma caminhada, aí foi com a mochila nas costas, e às vezes você colocou algumas coisas a mais, né? Coloca coisa que é desnecessário, aí enquanto está iniciando a caminhada, é uma beleza, né? Daqui a pouco começa a subir, nossa, aí começa a sentir o peso da mochila. Nossa, mas sei, não estava pesado, agora está. Parece que tem pedra aqui. Aí você começa a avaliar: puxa, eu não deveria ter trazido isso ou aquilo, sem necessidade. Para que eu fui trazer isso? Aí você percebe que aquilo que estava na bagagem não era necessário para a caminhada. E você precisa tirar. Então, você está tendo a oportunidade em que o Senhor está falando com você. Deixa o Espírito Santo tirar o que não é necessário ficar. A sua caminhada vai ser uma caminhada de passos mais largos. Sua caminhada vai ser uma caminhada onde você não vai se cansar. Então, se você quiser vir diante do altar, eu vou orar por você. E pode ter certeza que o Senhor fará acontecer. Ele vai fazer acontecer. Basta você querer. Basta você querer. Tome posse dessas palavras na fé daquele que tudo pode. Ele pode fazer novas todas as coisas. Como é maravilhoso fazer novas todas as coisas. Você já teve a oportunidade de reformar alguma coisa que você gosta tanto? Você já reparou que tem, por mais que as empresas automotivas lançam modelos, infinidade de modelos de carros, tem aquelas pessoas que pegam amor ao carro, e aí em vez de trocar de carro, o que ele faz? Ele procura um bom pintor, um bom funileiro, um bom tapeceiro, e faz aquela reforma no carro. E o processo de desmontar o carro é horrível, né? Porque quando olha aquele carro, quando olha lá lixando, tudo fica cinza, né? Um cheiro ruim, não é? Mas chega o dia em que é anunciado: o carro está pronto. Quando vai pegar o carro, nem parece mais o mesmo. Ele está novo, em folha. Então é isso que Deus deseja fazer. E olha, Ele sabe exatamente como fazer. Isto que é mais maravilhoso. Deus deseja fazer e sabe como fazer.
coisa que a gente